Audiobook que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. Livro 12. E continua a compilação do que é útil para a determinação das substâncias separadas. Uma consideração da metafísica acerca das substâncias. A metafísica considera a substância de um modo principal. Porque, como a metafísica investiga os primeiros princípios dos entes, e a substância é anterior aos outros entes, torna-se necessário que na metafísica se investigue principalmente os princípios e as causas das substâncias. Há 3 gêneros de substâncias. As substâncias sensíveis compreendem 2 destes gêneros. Estes são as substâncias sensíveis eternas, como os corpos celestes, e as substâncias sensíveis corruptíveis, como as plantas e os animais. O terceiro gênero de substâncias é o das substâncias imóveis, que não são sensíveis. Estas substâncias, ao contrário das sensíveis, não são manifestas a todos. As substâncias sensíveis, tanto as corruptíveis como as perpétuas, pertencem à consideração da filosofia natural, porque estas substâncias estão em movimento, e é a filosofia natural que pertence à consideração do ente móvel. As substâncias separadas e imóveis pertencem à consideração de outra ciência que não a ciência natural. Trata-se da ciência da metafísica. Entretanto, se as substâncias imóveis e sensíveis apresentarem algo em comum, ambas pertencerão à consideração da metafísica, que considerará este algo em comum. Por isso é que a ciência natural considera as substâncias sensíveis somente na medida em que estão em ato e em movimento, enquanto que a metafísica considera tanto as substâncias sensíveis quanto as imóveis, na medida em que têm em comum o ente e a substância. 2. Que existe matéria nas substâncias sensíveis. A substância sensível é mutável, conforme foi explicado. Ora, toda mutação é entre opostos, ou entre intermediários entre os opostos, conforme foi dito. Porém não existe mutação entre quaisquer opostos. O branco se faz a partir do não branco, mas não a partir de qualquer não branco. Por exemplo, a voz é não branca, mas o corpo não se torna branco a partir da voz, mas a partir do não branco que é o preto ou algum intermediário. Assim, portanto, porque toda mutação é de contrário a contrário, é necessário haver algum sujeito subjacente, que possa ser mudado de contrário em contrário. Isto pode ser provado de 2 maneiras. De uma primeira maneira, porque não é um dos contrários que se transmuta no outro. Não é a própria negritude que se torna brancura. Desta maneira, se deve ocorrer uma transmutação do preto no branco, é necessário haver algo além da negritude, e é este algo que se torna branco. De uma segunda maneira, podemos mostrar o mesmo pelo fato de que em qualquer transmutação encontramos algo que permanece. Por exemplo, na transmutação que vai do preto ao branco, o corpo permanece. O primeiro dos contrários, que no presente caso é o preto, não permanece. Por onde se manifesta que a matéria é alguma terceira coisa distinta dos contrários. 3. Que tipo de ente é a matéria? As transmutações são 4. Geração e corrupção simples, segundo a substância. Aumento e diminuição segundo a quantidade. Alteração segundo a paixão, que é a terceira espécie da qualidade. Mutação local, segundo o lugar. Todas estas mutações se dão entre contrários existentes em cada um destes gêneros. Como em qualquer transmutação existe um terceiro distinto dos contrários, terceiro este que é chamado matéria, é necessário que o sujeito da transmutação, o quanto é de si, esteja em potência a ambos os contrários.
Se assim não fosse, não seria susceptível de ambos, nem poderia transmutar-se de um em outro. Assim como o corpo que transmuta da negritude à brancura, enquanto o corpo está em potência a ambos, assim a matéria, na geração da substância, que é sujeito da geração e corrupção, o quanto é de si, está em potência à forma e à privação, não tendo em ato, o quanto é de si, nem forma, nem privação. 4. Levanta-se uma questão dos antigos filósofos. Os antigos filósofos naturais negavam a possibilidade das gerações, pelos seguintes motivos. Se as gerações fossem possíveis, teriam que se dar a partir do não-ente ou a partir do ente. Ora, é impossível que uma geração ocorra a partir do não-ente, porque do nada, nada pode ser feito. Igualmente, é impossível que uma geração ocorra a partir do ente, porque assim o objeto da geração seria antes que se fizesse. A questão precedente é resolvida por Aristóteles, que mostra que a geração pode se fazer tanto a partir do não-ente, como a partir do ente, explicando como ambas estas coisas se dão. Que as gerações podem se dar a partir do ente fica assim manifesto. O ente pode ser dito de duas maneiras, que são o ente em ato e o ente em potência. Tudo o que é transmutado do ente em potência ao ente em ato. As gerações substanciais, portanto, se fazem per se a partir do ente, não porém do ente em ato, mas do ente em potência, isto é, a partir da matéria, que é o ente em potência, como foi acima explicado. Que as gerações substanciais podem se dar também a partir do não-ente, fica igualmente manifesto, porque as gerações substanciais se dão por acidente a partir do não-ente, na medida em que elas se dão a partir da matéria sujeito de privação, segundo a qual é dita não-ente. 5. Que a matéria não é do mesmo modo em todas as substâncias sensíveis. Todas as coisas que se transmutam têm que necessariamente ter matéria. Isso, entretanto, não significa que esta matéria tenha quer ser idêntica, mas difere de coisa para coisa. As coisas que se transmutam segundo a substância, isto é, que se geram e se corrompem, têm matéria, que é sujeito de geração e corrupção, a qual per si está em potência às formas e às privações. Já os corpos celestes, que são sempre eternos e ingeneráveis, móveis, porém, segundo o lugar, tem alguma matéria, mas que não é sujeito de geração, e nem em potência à forma e à privação, mas somente em potência aos términos do movimento local, que são o local onde começa o movimento e o local ao qual se dirige o movimento. 6. A partir de qual não-ente se faz a geração ao ente. Sendo a geração uma transmutação do não-ente ao ente, alguém poderia levantar a questão sobre a partir de qual não-ente a geração é feita. A esta questão o filósofo responde do seguinte modo. O não-ente é dito de três maneiras. De uma primeira maneira, não-ente é aquilo que de nenhum modo é. A partir deste não-ente não se faz geração nenhuma, porque do nada, nada se faz segundo a natureza. De uma segunda maneira, não-ente é a própria privação que é considerada em algum sujeito. A partir deste não-ente pode-se realizar alguma geração, mas por acidente, na medida em que a geração é realizada a partir do sujeito, ao qual ocorre a privação. De um terceiro modo, não-ente é a própria matéria, a qual, o quanto é de si, não é ente em ato, mas ente em potência. A partir deste não-ente as gerações se realizam per si. Deve-se observar, entretanto, que embora as gerações se façam a partir dos não-entes que estão em potência, não se pode fazer todavia qualquer geração a partir de qualquer matéria. Ao contrário, gerações diversas se realizam a partir de matérias diversas, qualquer coisa gerável tendo uma matéria determinada a partir da qual é feita, porque a forma necessita ser proporcionada à matéria. Assim, embora a matéria primeira esteja em potência a todas as formas, todavia as recebe em uma certa ordem. Primeiramente, a matéria primeira está em potência às formas elementares, e mediante elas, segundo diversas proporções de mistura está em potência às demais diversas formas, de onde fica claro porque a partir de qualquer coisa não seja possível fazer-se qualquer coisa de modo imediato. Esta conclusão vai contra os ditos de alguns dos antigos filósofos, como por exemplo, Anaxágoras, que colocaram que qualquer coisa poderia fazer-se a partir de qualquer coisa. 7. Que a forma e a matéria não se geram.
Que a forma e a matéria não se geram é uma afirmação que somente será correta se for entendida da matéria última e da forma última. Porque alguma matéria é gerada, a saber, a substância composta, que é sujeito de alterações. Que nem a forma última ou a matéria última sejam geradas, isto pode ser provado do seguinte modo. Em toda transmutação é necessário haver a algum sujeito da transmutação, que é a matéria. B. Algo pelo qual o sujeito é transmutado, que é o princípio movente. C. Algo em que o sujeito é transmutado, que é a espécie e a forma. Se, portanto, a própria forma e matéria são geradas, como se disséssemos que não é somente este todo que é gerado, como por exemplo, este cobre redondo, mas também a própria redondeza e o próprio cobre, seguir-se-á que tanto a forma quanto a matéria tenham matéria e forma, e assim prosseguiremos até o infinito nas matérias e nas formas, o que é impossível. 8. As coisas adquirem formas a partir de agentes semelhantes. Qualquer substância é feita a partir de um agente semelhante segundo a forma. De fato, todas as substâncias que são geradas ou pela natureza, ou pela arte, ou pela sorte, ou pelo acaso. A arte difere da natureza porque a arte é princípio de ação em outro, a natureza porém é princípio de ação e movimento naquilo em que está. Que as coisas que são geradas pela arte se fazem a partir de um seu semelhante é algo manifesto. De fato, o edificador, através da forma da casa que tem na mente, faz a casa que está na matéria. A mesma coisa acontece na natureza, porque o homem gera outro homem. Quanto às demais causas, a sorte e o acaso, estas são como defeitos e privações da natureza e da arte. A sorte é o intelecto agindo além da intenção. O acaso é a natureza agindo além da intenção. De onde que as coisas que são feitas a partir da arte e do acaso não se assemelham aos seus agentes, porque a sorte e o acaso não são causas per si, mas por acidente. Segunda. Determinação das substâncias imóveis separadas da matéria. Índice 1. Introdução à segunda parte do livro 12. 2. Demonstra-se que é necessário existir alguma substância eterna. 3. Que o tempo e o movimento não podem cessar e começar novamente. 4. É necessário colocar uma substância eterna para sustentar a eternidade do movimento. 5. Comentário de São Tomás de Aquino ao argumento de Aristóteles. 6. Levanta-se uma polêmica acerca da anterioridade do ato sobre a potência. 7. Solução da questão da anterioridade do ato sobre a potência. 8. Fundamentado em sua solução, Aristóteles comenta as opiniões dos antigos filósofos. 9. A perpetuidade do movimento celeste. 10. A perpetuidade do motor imóvel. 11. O modo pelo qual o movente imóvel move. 12. Que o primeiro inteligível tem que ser idêntico ao primeiro desejável. 13. Mostrar-se que o primeiro movente é ato pelo fato de ser o primeiro inteligível. 14. Mostrar-se que o primeiro movente é ato pelo fato de ser o primeiro apetecível. 15. Se existe fim nas substâncias imóveis. 16. Que o primeiro movimento é movimento local. 17. Que o céu tem alma inteligente e desejante. 18. Que a deleitação se segue ao desejo e intelecção do primeiro movente por parte do primeiro movido. 19. A deleitação do primeiro inteligível. 20. Que Deus é a própria vida. 21. Que a primeira substância é incorpórea. 22. Que o primeiro movente não é movido por nenhum tipo de movimento. Segunda. Determinação das substâncias imóveis separadas da matéria. 1. Introdução à segunda parte do livro 12. Conforme foi explicado acima, existem 3 substâncias. 2 são substâncias naturais, porque são com o movimento. Uma delas é sempre eterna, que é o céu. A outra é corruptível, como o são as plantas e os animais. Além destas 2, há uma terceira, que é imóvel e não natural. Desta é que Aristóteles pretende investigar na última parte deste livro. Para investigar as substâncias eternas que estão além da natureza, será necessário, em primeiro lugar, demonstrar a necessidade da existência de substâncias eternas e imóveis. 2. Demonstra-se que é necessário existir alguma substância eterna.
As substâncias são primeiras entre os entes, conforme já foi mostrado. Ora, destruídos os primeiros, nada permanece dos demais. Se, portanto, nenhuma substância é eterna, mas todas são corruptíveis, segue-se que nada será eterno, mas tudo será corruptível, isto é, não sempre existente. Mas isto é impossível, e isto será demonstrado a seguir, pelo fato de que é impossível que o movimento se corrompa, isto é, cesse, ou se faça, isto é, principie de novo. Portanto, é necessário que exista alguma substância eterna. 3. Que o tempo e o movimento não podem cessar e começar novamente. É impossível, diz o filósofo, que o tempo não seja eterno. Se o tempo não é eterno, às vezes se iniciando, às vezes terminando, seguir-se-ia que antes do tempo existiria o não ser do tempo, e depois do tempo existiria também o não ser do tempo. Ora, isto não é possível, porque é impossível que exista o antes e o depois a não ser que exista o tempo nada mais sendo do que o número do anterior e do posterior no movimento. Desta maneira, o tempo seria antes que começasse a ser, e igualmente seria depois que deixasse de ser. Portanto, é necessário que o tempo seja eternamente. Do mesmo modo, continua o filósofo, é impossível que o movimento não seja eterno. Se o tempo é contínuo e eterno, é necessário que o movimento seja contínuo e eterno, porque o tempo é uma paixão do movimento. De fato, o tempo é o número do movimento. Todavia, o fato do movimento ser eterno não dever entendido de todo o movimento, porque, na verdade, dos movimentos singulares, somente o movimento local poderia ser eterno, e dos movimentos locais, somente o poderia o movimento circular, conforme foi demonstrado na física. 4. É necessário colocar uma substância eterna para sustentar a eternidade do movimento. Para sustentar a eternidade do movimento, é necessário colocar-se uma substância eterna sempre movente e agente. Porém, para que o movimento seja eterno, não é suficiente existir uma tal substância motiva e efetiva eterna. Será necessário, além disso, que esta substância seja sempre movente e agente em ato. Isto porque, se tivesse potência de mover e causar o movimento, não sendo assim agente em ato, não lhe seria necessário, se tivesse a potência de mover, que movesse em ato. De fato, sucede aquilo que tem potência de agir, que não haja. Ora, se assim fosse, o movimento não seria eterno. Para que, portanto, o movimento seja eterno, será necessário colocar alguma substância eterna movente e agente em ato. Além disso, não será também suficiente a eternidade do movimento, que a substância eterna haja, se estiver em potência segundo a sua substância, porque então o movimento não poderia ser eterno. Se, de fato, houvesse tal movente, em cuja substância entrasse potência, lhe aconteceria de não ser, porque aquilo que está em potência sucede que não seja. E por consequência, aconteceria que o movimento não seria, e assim o movimento não seria por necessidade e eterno. Desta maneira, portanto, concluímos que é necessário existir algum primeiro princípio do movimento tal que sua substância não esteja em potência, mas seja somente ato. Finalmente, vamos concluir que tal substância terá que ser por necessidade imaterial. De tudo o que foi dito, segue-se que tais substâncias, que são princípios de movimentos eternos, têm que ser sem matéria necessariamente, porque a matéria é impotência. 5. Comentário de São Tomás de Aquino ao argumento de Aristóteles. De toda esta argumentação fica manifesto que Aristóteles firmemente opinou e acreditou que o movimento necessariamente fosse eterno e de modo semelhante também o tempo. Todavia, deve-se saber que as razões por ele induzidas no 8º livro da Física, a partir das quais ele aqui prossegue, não são demonstrativas de modo simples, mas razões prováveis. É manifesto que a razão que ele aqui colocou para demonstrar a eternidade do tempo não é demonstrativa. De fato, se colocássemos que o tempo começasse, somente se poderia falar de algo que lhe fosse anterior como algo imaginado. Non enim, si ponimus tempus quando ac incepisse, oporte ponere prias nisi quid imaginatum.
Assim como além do céu não há que se colocar um lugar, assim não é necessário que o tempo exista antes que comece ou depois que cesse, posto que antes e depois signifiquem tempo. Entretanto, o que é dito sobre a eternidade e imaterialidade da primeira substância se segue por necessidade. Apesar das razões que provam a eternidade do movimento e do tempo não serem demonstrativas e concludentes por necessidade, todavia as coisas que são provadas acerca da eternidade e imaterialidade da primeira substância se seguem por necessidade. Porque se o mundo não fosse eterno, seria necessário que tivesse sido produzido no ser por algo pré-existente. E se este pré-existente não fosse eterno, teria por sua vez que ter sido produzido por algum outro. Ora, como não se pode nisto proceder até o infinito, como foi provado no segundo livro da Metafísica, torna-se necessário colocar alguma substância eterna, em cuja substância não houvesse potência, e por consequência, fosse imaterial. 6. Levanta-se uma polêmica acerca da anterioridade do ato sobre a potência. Podem ser levantadas dúvidas acerca da anterioridade do ato sobre a potência, porque parece haver motivos pelos quais a potência pudesse ser julgada de modo simples anterior ao ato. Ora, se o ato não é anterior de modo simples à potência, não se pode colocar o primeiro princípio das coisas ser tal cuja substância seja ato. Por outro lado, se efetivamente a potência é anterior ao ato de modo simples, seguem-se diversos inconvenientes, mostrado a seguir. Portanto, devemos tratar de esclarecer devidamente esta questão. Se a potência for anterior ao ato de modo simples, seguir-se-á que em algum tempo nada seria, o que acontece aquilo que pode fazer-se, mas ainda não se fez. Isto poderia acontecer de duas maneiras. De uma primeira maneira, segundo a opinião de alguns antigos poetas teológicos, que colocaram o mundo ser gerado da noite, isto é, da simples privação pré-existente. De uma segunda maneira, segundo a opinião dos filósofos naturais, os quais, vendo que pela natureza nada se faz a partir de nada, colocaram todas as coisas terem se originado de uma certa confusão, a qual chamavam caos. Porém, se a potência for anterior ao ato, tanto da primeira como da segunda maneira, seguir-se-á o mesmo impossível. De fato, as coisas que estão somente em potência, seja que estejam completamente sob privação, ou em alguma confusão, não poderão ser movidas, para que se reduzam ao ato, a não ser que haja alguma causa movente existente em ato. Isto é assim porque, por exemplo, a matéria nas coisas artificiais não move a si mesmo, mas é uma agente que a move, que é a arte. Do mesmo modo, nem a menstruação, que é a matéria na geração animal, move a si mesmo, mas é o sêmen do animal que a move. E assim também nem a terra, que é a matéria na geração das plantas, move a si mesma, mas são as sementes das plantas que a movem. Por causa destas razões, alguns filósofos colocaram o movimento sempre existir antes do mundo. Por exemplo, Leucipo colocou a existência de átomos móveis per si, a partir dos quais o mundo se teria constituído. Se bem que, entretanto, quanto à eternidade do movimento estes filósofos tivessem falado corretamente, foram incompletos por não terem dito qual o movimento que sempre existiu, e nem terem assinalado a causa do mesmo. Isso deveria ter sido feito, porque sempre é necessário existir algo que seja a causa do movimento. Por exemplo, nós vemos que algumas coisas são movidas pela natureza, outras pela violência, outras pelo intelecto, outras por outras causas. Daí importava que estes filósofos tivessem assinalado qual fosse a causa primeira do movimento, se a natureza, a violência ou o intelecto. De fato, muito diferiria a causa do movimento ser qualquer uma destas coisas. 7. Solução da questão da anterioridade do ato sobre a potência. A questão da anterioridade do ato sobre a potência já havia sido abordada no livro 9 da Metafísica. Lá está escrito que opinar que a potência seja anterior ao ato, de uma certa maneira é correto, de uma outra maneira não é correto. De modo simples, o ato é anterior à potência. Mas em uma e mesma coisa que é movida da potência ao ato, a potência precede o ato no tempo, embora o ato seja anterior pela natureza e pela perfeição.
que o ato é anterior à potência de modo simples, foi atestado por Anaxágoras, ao colocar que o primeiro princípio movente fosse o intelecto. De fato, o intelecto é um certo ato. 8. Fundamentado em sua solução, Aristóteles comenta as opiniões dos antigos filósofos. Se o ato é anterior à potência de modo simples, segue-se ser falsa a opinião dos antigos filósofos naturais que, supondo a potência ser anterior ao ato de modo simples, colocaram que todas as coisas em um tempo infinito estavam antes em potência, numa certa confusão que chamavam caos. Da mesma maneira, será falsa também a opinião dos poetas teológicos, que por causa da mesma suposição, colocaram que em um tempo infinito existia a simples privação das coisas antes que as coisas começassem a ser em ato. Se o ato é anterior à potência, ambas estas suposições são falsas. As opiniões dos antigos filósofos estavam erradas porque, como vemos que as coisas que são geradas passam da potência ao ato, será necessário dizer que as mesmas coisas que em ato principiam a ser depois da potência, sempre tenham existido de algum modo. Isto pode se dar de duas maneiras. De uma primeira maneira, segundo a geração circular, na medida em que colocamos que as coisas que são geradas existiam anteriormente, não segundo o número, mas segundo a espécie, como quando dizemos que do homem procede o esperma pelo qual é gerado outro homem. De uma segunda maneira, assim como colocou Anaxágoras, que as coisas pré-existiram em ato naqueles a partir dos quais se geraram, isto é, segundo o que parece se entender daqui, no intelecto do primeiro movente que as moveu da potência ao ato. 9. A perpetuidade do movimento celeste. Supondo que as coisas que passam da potência ao ato sempre tenham existido antes que fossem em ato segundo o modo já explicado de geração circular, deve-se concluir que, se algo sempre permanece pelo circuito das gerações, será necessário existir alguma outra coisa que sempre permanece o mesmo em número, que causa a perpetuidade dos circuitos das gerações. De fato, não pode ser causa da perpetuidade que é encontrada na geração e na corrupção alguma das coisas que são geradas e corrompidas, porque nenhuma delas existe sempre, e nem tampouco todas, porque não existem simultaneamente, conforme demonstrado no 8º livro da Física. Portanto, deverá existir algum agente perpétuo, que haja sempre uniformemente para que cause esta perpetuidade. Este agente é o primeiro céu, que é movido e move a tudo pelo movimento diurno. Se este modo não é colocado, seguir-se-ão os inconvenientes a que chegaram os primeiros filósofos, a saber, que todas as coisas foram feitas a partir da noite, isto é, a partir da simples privação, ou que todas as coisas seriam simultaneamente, ou que algo se faça a partir do não-ente. É manifesto, portanto, que se colocando a referida posição, isto é, que existe perpétua geração e corrupção causada pelo movimento perpétuo do céu, resolvem-se os preditos inconvenientes. E seguir-se-á que algo sempre será movido por um movimento que não cessa, que é o movimento circular. E isto não somente é patente pela razão, mas pelo próprio efeito e pelo sentido, de onde é necessário que o primeiro céu, pelo fato que sempre move por este movimento, seja eterno. 10. A perpetuidade do motor imóvel. Como tudo o que é movido por outro, como está provado na física, se o céu é perpétuo, e seu movimento é perpétuo, será necessário existir algum movente perpétuo. De fato, está demonstrado no 8º livro da Física, que não sendo possível prosseguir até o infinito nos moventes imovidos, será necessário alcançar algum primeiro movente imóvel. Se, porém, o primeiro movente é eterno e não movido, será necessário que não seja ente em potência. Porque o que é ente em potência é apto a ser movido. Logo, segue-se que o primeiro movente será substância existente per si, e que sua substância seja ato. 11. O modo pelo qual o movente imóvel move. Tendo sido mostrado que existe um primeiro movente não movido, é necessário que ele mova assim como um desejável e inteligível. Existem dois movimentos, o natural e o voluntário, ou segundo o apetite. O movente por um movimento natural é necessariamente movido, sendo o movente natural generável e alterável.
É o que já tinha sido explicado ao se dizer que aquilo que causa a geração e a corrupção age de modo diferente e diferente. Mas no movimento que se dá segundo a vontade e o apetite, a vontade e o apetite se acham assim como movente movidos, como ficou patente no terceiro livro do De Anima. E o apetecível se acha como movente não movido. De onde se conclui que somente aquilo que se move como apetecível, seja movente não movido. 12. Que o primeiro inteligível tem que ser idêntico ao primeiro desejável. Entre os homens, aquilo que move como desejável é diferente daquilo que move como bem inteligível, não obstante ambos moverem como moventes não movidos. Isso é marcadamente patente nas pessoas que são incantanentes. Segundo a razão, são movidas pelo bem inteligível. Segundo a força concupiscível são movidas por algum deleitável segundo o sentido, que parece um bem, não sendo, porém, bem de modo simples, mas bem segundo algo. O que se tentará explicar em seguida é que esta diversidade não pode ocorrer no primeiro inteligível e no primeiro desejável. O primeiro dos inteligíveis e o primeiro dos desejáveis tem que ser o mesmo. O desejável, isto é, o apetecível, pode sê-lo por um apetite intelectual ou por um apetite concupiscível. Isto acontece porque a vontade está no intelecto, e não somente no apetite da concupiscência. Ora, o concupiscível que não é bem inteligível, é um bem aparente. Se é assim, o primeiro bem terá que ser apetecível por um apetite intelectual. Isto acontece porque aquilo que é apetecido segundo a concupiscência parece ser um bem pelo fato de que é desejado, porque a concupiscência perverte o juízo da razão, para que lhe pareça um bem o que é deleitável. Mas já aquilo que é apetecido por um apetite intelectual é desejado porque aparece como um bem segundo si. Daqui fica claro que qualquer concupiscível só será bem se for desejado segundo o dictamen da razão. Portanto, o primeiro dentre os bens será aquele que por ser um bem, move o desejo, que é apetecível e inteligível simultaneamente. 13. Mostrar-se que o primeiro movente é ato pelo fato de ser o primeiro inteligível. Assim como os moventes e os movidos têm sua coordenação, assim também os inteligíveis têm sua coordenação, a qual é chamado de coelementatio inteligível, pelo fato de um inteligível ser princípio de intelecção de outro, assim como um movente é causa de movimento. Assim como através da ordenação dos moventes e movidos foi mostrado que o primeiro movente é substância simples e ato, assim também se pode chegar ao mesmo através da ordenação dos inteligíveis. É manifesto que entre os inteligíveis, a substância é primeira, pelo fato de que não compreendemos os acidentes a não ser pela substância, pela qual o acidente é definido. Entre as substâncias, as simples são mais inteligíveis do que as compostas, porque as simples estão contidas na intelecção das compostas. E entre as coisas simples, que estão no gênero da substância, o ato é mais inteligível do que a potência, porque a potência é definida pelo ato. De onde se conclui que o primeiro inteligível é uma substância simples, a qual é ato. 14. Mostrar-se que o primeiro movente é ato pelo fato de ser o primeiro apetecível. As coisas que são bens apetecíveis se encontram entre si segundo a mesma ordenação pela qual os inteligíveis se coordenam. Isto acontece porque aquilo que é anterior no gênero dos inteligíveis, é também melhor no gênero dos apetecíveis, segundo uma ordenação proporcional à dos inteligíveis. Portanto, assim como a razão inteligível da substância é anterior à razão inteligível do acidente, assim se encontram os bens, que proporcionalmente respondem a estas razões. De onde se conclui que o primeiro entre os bens será a substância simples, que é ato e é a primeira entre os inteligíveis. 15. Se existe fim nas substâncias imóveis. Foi dito do primeiro movente que é imóvel, primeiro inteligível e primeiro apetecível. Ora, o bem e o apetecível apresentam razões de fim. Ora, o bem e o apetecível apresentam razões de fim. Portanto, pelo fato de, à primeira vista, parecer que o fim não existe nas coisas imóveis, por onde se poderia duvidar se elas podem ser apetecíveis, removeremos agora esta dúvida. Algo pode ser fim de outro de duas maneiras. De uma primeira maneira, algo pode ser fim de outro assim como algo pré-existente, assim como o alto é dito fim do movimento das coisas leves.
Para esta primeira maneira de algo ser fim, não existe nada que lhe proíba sua existência nas substâncias imóveis. De fato, algo pode tender pelo seu movimento a participar de alguma maneira de algo imóvel, e assim o primeiro movente pode ser fim. De uma segunda maneira, algo é dito ser fim de algo, não pré-existindo em ato, mas apenas na intenção do agente, através de cuja ação algo é gerado. Por exemplo, desta segunda maneira a saúde é o fim da operação da medicina. Esta segunda maneira de algo ser fim não pode existir nas substâncias imóveis. 16. Que o primeiro movimento é movimento local. É necessário existir algo que seja o primeiro movido pelo primeiro movente, que é o primeiro céu. Ora, porque sabemos que o movimento é eterno, será necessário que aquilo que é primeiramente movido seja movido eternamente, e pelo mesmo as demais coisas sejam movidas. Se é necessário que o primeiro movido seja movido eternamente, será necessário que não lhe suceda se encontrar de modos diferentes, mas sim que esteja sempre na mesma disposição segundo a substância. Daqui se segue que o primeiro movimento, pelo qual é movido o primeiro móvel, seja o movimento local. Isto porque aquilo que é movido segundo outros movimentos, isto é, gerações e corrupções, aumento e diminuição, e alteração, necessariamente se encontrará de modos diferentes segundo algo que está em si mesmo, isto é, segundo a substância, a quantidade e a qualidade. Mas aquilo que é movido segundo o lugar, se encontra de modo diferente segundo o lugar, que é extrínseco ao móvel, mas não segundo a substância, ou segundo alguma intrínseca disposição da substância. 17. Que o céu tem alma inteligente e desejante. Se o primeiro movente move como primeiro inteligido e desejado, é necessário que o primeiro móvel o deseje e o intelija. E isto é verdade segundo a opinião de Aristóteles, na medida em que colocou o céu animado por uma alma inteligente e desejante. 18. Que a deleitação se segue ao desejo e intelecção do primeiro movente por parte do primeiro movido. Vamos mostrar que a deleitação se segue à alma desejante e inteligente do céu devido ao desejo e à intelecção do primeiro movente. Conforme está explicado no livro X da Ética, a deleitação se segue à operação connatural de algum inteligente e desejante. É sinal disto que a deleitação existe maximamente na vigília e no sentido atual, e na inteligência. Porque, portanto, a deleitação consiste no ato do sentido e do intelecto, fica manifesto que o ato do intelecto enquanto tal é daqueles que segundo si é ótimo, porque o bem inteligível excede o bem mutável e particular. E daqui se segue também que a deleitação que está no ato do intelecto, é mais eminente do que a deleitação que está no ato do sentido. Consequentemente, é necessário que a máxima e perfeitíssima inteligência e intelecção seja maximamente ótima, e assim a ela seguir-se-á a máxima deleitação. Assim, portanto, é manifesto que na inteligência e intelecção pela qual o primeiro movente é inteligido, primeiro movente que é também o primeiro inteligível, existe a máxima deleitação. 19. A deleitação do primeiro inteligível. Vamos mostrar agora que no primeiro inteligível existe uma inteligência e intelecção e uma deleitação ainda mais perfeita que no inteligente e desejante deste primeiro inteligível. Como o intelecto, de maneira geral, se torna inteligente em ato. O intelecto se compara ao inteligível assim como a potência ao ato, assim como a potência ao ato, e assim como o perfectível à perfeição. Assim como o perfectível é susceptível de perfeição, assim o intelecto é susceptível de seu inteligível. O inteligível é propriamente a substância, porque o objeto do intelecto é a essência código id est, e é por causa disto que Aristóteles diz que o intelecto é susceptível do inteligível e da substância. E porque cada coisa se torna em ato na medida em que alcança sua perfeição, segue-se que o intelecto se torna em ato na medida em que recebe o inteligível. De fato, ser em ato no gênero dos inteligíveis, é ser inteligível. Deve-se, porém, saber que as substâncias materiais não são inteligíveis em ato, mas em potência. Elas se tornam inteligíveis em ato porque mediante as virtudes sensitivas suas semelhanças imateriais são reduzidas a inteligível em ato pelo intelecto agente.
Estas semelhanças não são substâncias, mas certas espécies inteligíveis recebidas no intelecto possível. Platão, porém, opinava diversamente a este respeito. Segundo Platão, as espécies inteligíveis das coisas materiais eram subsistentes per si. Daqui Platão colocava que o nosso intelecto se torna inteligente em ato ao atingir tais espécies separadas subsistentes per si. Porém, segundo a opinião de Aristóteles, as espécies inteligíveis das coisas materiais não são substâncias subsistentes per si. Todavia, existe alguma substância inteligível subsistente per si, da qual Aristóteles está agora tratando. De fato, é necessário que o primeiro movente seja a substância inteligente e inteligível. Daqui se conclui que a comparação do intelecto do primeiro móvel à primeira substância inteligível movente é tal qual segundo Platão seria a comparação do intelecto humano às espécies inteligíveis separadas, segundo cujo contato e participação o intelecto se torna em ato. De onde que o intelecto do primeiro móvel se torna inteligente em ato por algum contato com a substância primeira inteligível. E daqui se segue que qualquer que de divino e nobre, como é o inteligir e a deleitação que possa ser encontrada no intelecto que alcança o primeiro inteligível, muito mais será encontrado no primeiro inteligível que é alcançado. Por isso a sua consideração é deleitabilíssima e ótima. Ora, tal primeiro inteligível é chamado Deus. Como, portanto, a deleitação que nós temos inteligido, é ótima, embora não a possamos ter senão por curto tempo, se Deus sempre a tem, assim como nós às vezes, admirável é a sua felicidade. Mas ainda mais admirável, se Ele a tiver sempre e melhor, do que nós por pouco tempo. 20 Que Deus é a própria vida. O ato do intelecto, isto é, o inteligir, é uma certa vida, e é vida perfeitíssima. Porque o ato, segundo o que foi mostrado, é mais perfeito do que a potência. De onde que o intelecto em ato mais perfeitamente vive do que o intelecto em potência, assim como o vigilante mais perfeitamente vive do que o que dorme. Mas o primeiro inteligível, isto é, Deus, é o próprio ato. O seu intelecto é o seu próprio inteligir, de outra sorte se compararia a si mesmo como a potência ao ato. Ora, foi mostrado acima que a substância do primeiro inteligível é ato. De onde se conclui que a própria substância de Deus é vida, e o seu ato é a sua vida ótima e eterna, que é subsistente per si. Assim fica manifesto que existe em Deus vida contínua e eterna, porque Deus é a sua própria vida eterna, e não de maneira que uma coisa seja Deus, e outra a sua vida. 21 Que a primeira substância é incorpórea. Vamos demonstrar que a primeira substância não pode ter magnitude, mas é indivisível e não tem partes. O primeiro movimento é eterno, conforme já demonstrado. Assim, tal substância deverá mover num tempo infinito. Daqui se segue que sua virtude será infinita. De fato, observamos que nos moventes inferiores, quanto maior a sua virtude, tanto mais esta virtude se estende a uma operação de mais longa duração. Ora, nada finito pode ter uma potência infinita. De onde se segue que a predita substância não pode ter uma magnitude finita. Mas também não pode ter uma magnitude infinita, porque já foi provado que nenhuma magnitude é infinita. De onde se conclui que, pelo fato de toda magnitude somente poder ser finita ou infinita, a predita substância terá que ser completamente sem magnitude. 22 Que o primeiro movente não é movido por nenhum tipo de movimento. Já foi demonstrado acima que o primeiro movente não é movido por nenhum movimento local. Vamos mostrar agora que o primeiro movente também não é movido pelos demais movimentos. É impossível que o primeiro movente seja alterável. De fato, foi mostrado acima, que o primeiro movente não é movido por movimento local. Ora, todos os outros movimentos são posteriores a este movimento, que é o movimento local. Removido, portanto, este primeiro, é necessário que sejam removidos os posteriores. Porque tudo o que pode ser encontrado movido por outros movimentos, é movido pelo movimento local. Terceira. Unidade e pluralidade das substâncias e materiais. Índice. Se as substâncias e materiais são uma só ou muitas.
2. Primeira objeção aos argumentos expostos. 3. Segunda objeção aos argumentos expostos. 4. Terceira objeção aos argumentos expostos. Terceira. Unidade e pluralidade das substâncias imateriais. 1. Se as substâncias imateriais são uma só ou muitas, não se deve omitir se havemos de colocar somente uma substância imaterial e eterna, ou diversas. E se colocarmos diversas, devemos investigar também quantas são. Além do simples movimento do universo segundo o lugar, que é o movimento diurno, pelo qual todo o céu é movido, e que é uniforme e simplicíssimo, e causado pela primeira substância imóvel, encontramos alguns movimentos segundo o local nos planetas, os quais também são eternos, porque o corpo circular, que é o céu, é eterno. Isto é demonstrado nos livros de ciência natural, como nos livros de física, e no livro de Caelo. Daqui concluímos que qualquer um destes movimentos deve ser movido por um motor imóvel per se que seja uma substância eterna. Esta conclusão é necessária pelo seguinte, porque os astros são eternos e são substâncias. De onde se segue que os seus moventes sejam eternos e substâncias, porque o que é anterior à substância é necessariamente substância. Também fica manifesto que é necessário que quantos sejam os movimentos dos astros, tantas sejam as substâncias, que são naturalmente eternas, imóveis per si sem magnitude, por causa do motivo acima assinalado, isto é, que por moverem num tempo infinito, necessitam de uma virtude infinita. Assim, existem algumas substâncias imutáveis e materiais segundo o número dos movimentos dos astros, e a ordenação delas entre si é segundo a ordenação dos mesmos movimentos. Quanto à quantidade dos movimentos celestes, isto deverá ser considerado pela astronomia, a qual é maximamente própria para tanto dentre as ciências matemáticas. Cada um dos astros errantes, isto é, os planetas, é movido por diversos movimentos e não apenas um. Por isso é que eles são chamados de astros errantes, não porque sejam movidos irregularmente, mas porque não sempre conservam a mesma figura e posição às demais estrelas, assim como as estrelas o fazem entre si, recebendo por isto o nome de astros fixos. De 3 modos podemos chegar ao conhecimento de que os planetas são movidos por diversos movimentos. Alguns deles podem ser apreendidos pela visão comum. Há outros que não podem ser apreendidos a não ser pelo uso de instrumentos e da consideração. Destes movimentos alguns se dão em longuíssimos tempos, outros em tempos mais breves. E há um terceiro movimento pelo qual os astros errantes são encontrados ora numa velocidade maior, ora numa velocidade menor, e às vezes os observamos voltarem atrás. E porque isto não se pode dar segundo a natureza dos corpos celestes, cujo movimento deve ser inteiramente regular, foi necessário colocar diversos movimentos, pelos quais estas irregularidades se reduzem à devida ordem. Mas quantos sejam os movimentos dos planetas, devemos dizer a este respeito aquilo que os matemáticos dizem, segundo a opinião daqueles que mais certamente alcançaram a verdade. Assim, tantas quantas forem as pluralidades das esferas e dos movimentos celestes, tantas substâncias imateriais e princípios imóveis será razoável se colocar. Aristóteles coloca a palavra razoável, para dizer com isso que esta conclusão é provável, mas não se segue por necessidade. 2. Primeira objeção aos argumentos expostos. Alguém poderia dizer que há algumas substâncias separadas, às quais não correspondem nenhum movimento no céu. O filósofo responde a esta objeção dizendo que não é necessário que toda substância imaterial e impassível seja afim de algum movimento celeste. Pode, de fato, ser dito que há algumas substâncias separadas mais altas do que as proporcionadas como fim dos movimentos celestes. Colocar isto não é inconveniente. Não são as substâncias imateriais por causa das corporais, mas mais o contrário. 3. Segunda objeção aos argumentos expostos. Alguém poderia dizer que há muitos mais movimentos no céu do que os enumerados, e que não podem ser conhecidos pelo fato que deles não resulta nenhuma diversidade no movimento dos corpos celestes. Isto não é verdade, diz o filósofo, porque nenhum movimento existe no céu que não se ordene ao deslocamento de algum astro.
É impossível existir outros movimentos no céu além daqueles a partir dos quais ocorre diversidade no movimento dos astros. De onde que é impossível existir algum movimento no céu, a partir do qual não possa ser percebida alguma diversidade em algum astro? 4. Terceira objeção aos argumentos expostos. Alguém poderia dizer que há diversos mundos, e em cada um há tantas esferas e movimentos quantos neste, ou mais, assim, será necessário colocar mais substâncias e materiais do que as já colocadas. Isto não é verdade, porque existe somente um único céu. Porque se fossem diversos segundo o número é da mesma espécie, assim como são os homens, o mesmo aconteceria com os primeiros princípios de cada um destes céus, que movente e imóvel, conforme explicado. Assim, seria necessário que muitos primeiros princípios fossem de uma só espécie e diversos pelo número. Mas isto é impossível que aconteça, porque as coisas que são unas pela espécie e diversas pelo número, têm matéria. De fato, não poderão ser distinguidas pela razão e pela forma, de onde se segue que deverão ser distinguidas pela matéria. Mas o primeiro princípio, por ser sua essência e razão, não tem matéria, porque sua substância é ato, a matéria, porém, está em potência. Resta, portanto, que o primeiro movente imóvel seja uno, não somente em espécie, mas também em número. É necessário, portanto, que o primeiro movimento eterno, que por ele é causado, seja somente um, e por consequência se seguirá que o céu seja somente um. Quarta. A substância primeira como intelecto e bem inteligível. Índice 1. Dificuldades relacionadas com o fato da primeira substância ser intelecto e bem inteligível. 2. Se é indiferente à nobreza do intelecto o inteligir algo nobre ou vil. 3. Se a primeira substância intelige sempre o mesmo ou coisas diferentes. 4. Mostrar-se que a substância primeira não pode ser uma potência intelectiva. 5. Que a substância primeira intelige a si mesmo. 6. Se a argumentação precedente significa que todas as coisas são desconhecidas por Deus. 4. A substância primeira como intelecto e bem inteligível. 1. Dificuldades relacionadas com o fato da primeira substância ser intelecto e bem inteligível. Existem uma série de dúvidas relacionadas com o intelecto da primeira substância imaterial. A origem destas dúvidas é a seguinte. Foi mostrado que existe algo mais digno do que o intelecto que intelige e apetece o primeiro movente, que é aquilo que é inteligido e desejado por ele. Ora, foi mostrado também que o primeiro inteligível é também intelecto. De onde poderia parecer que, pela mesma razão, haveria algo mais digno do que ele. Mas isto não pode ser, porque ele é primeiro princípio. E é aqui que começam a surgir as dificuldades que serão apontadas a seguir, que consistem em explicar como deve ser o intelecto do primeiro inteligível se ele tem que o mais digno de todos. 2. Se é indiferente à nobreza do intelecto o inteligir algo nobre ou vil. Devemos investigar se faz alguma diferença a nobreza ou perfeição do intelecto, que ele intelija algo bom e nobre, ou uma coisa qualquer. Através do seguinte sinal podemos mostrar que faz diferença, porque parece ser inconveniente e absurdo que alguém medite e ocupe a operação de seu intelecto com coisas vis. O que não aconteceria se não pertencesse à nobreza do intelecto à nobreza do inteligível. De fato, é manifesto que as operações são especificadas segundo seus objetos próprios, por onde é necessário que quanto mais nobre seja o objeto, tanto mais nobre seja a operação. 3. Se a primeira substância intelige sempre o mesmo ou coisas diferentes. Vamos investigar se a primeira substância intelige sempre o mesmo, ou isto e aquilo. Segundo o que foi dito, se difere quanto à nobreza de um intelecto inteligir o bem bonum ou qualquer objeto contingente, fica manifesto que, sendo o primeiro intelecto nobilíssimo, deverá inteligir algo diviníssimo e honorabilíssimo. E assim fica também patente que não pode mudar de uma intelecção a outra, porque inteligindo algo diviníssimo, se mudasse para outro inteligível, esta mudança seria para algo menos digno, o que não compete senão às coisas tendentes à corrupção. Além disso, transitar de uma intelecção a outra é um certo movimento, por onde que não pode competir ao primeiro movente, sendo completamente imóvel.
4. Mostrar-se que a substância primeira não pode ser uma potência intelectiva. Vamos mostrar que se a substância do primeiro movente não for o seu próprio inteligir, mas seu intelecto é uma potência intelectiva, seguir-se-ão uma série de dificuldades. A primeira dificuldade consiste em que se o intelecto do primeiro movente não intelige em ato, mas somente em potência, não será algo nobre. De fato, o bem e a nobreza do intelecto estão nisto que intelige em ato. O intelecto do inteligente em potência se encontra como o que dorme, os que dormem têm algumas potências vitais, mas não as operam, de onde que o sono é dito meia-vida, e segundo o sono não difere o infeliz do feliz, e o virtuoso do não virtuoso. A segunda dificuldade consiste em que se o intelecto do primeiro intelecto intelige algo em ato, mas o seu bem principal é algo diferente de si mesmo, será comparado ao mesmo assim como a potência ao ato, e como o perfectível à perfeição. E assim se seguirá que o primeiro inteligente não será substância ótima, pois a honorabilidade e a nobreza existem nele pelo seu inteligir, e nada que é nobre segundo o outro é nobilíssimo. A terceira dificuldade consiste em que se a substância do primeiro princípio não for o seu próprio inteligir, mas ele for uma potência intelectiva, provavelmente se seguirá que a continuação de sua operação intelectual lhe será trabalhosa. De fato, o que está em potência a algo, tem potência para este algo e para o seu oposto, porque pode ser e pode não ser. De onde se segue que se a substância do primeiro princípio se compara ao inteligir assim como a potência ao ato, poderá inteligir e não inteligir, não inerindo à sua substância que tenha que inteligir continuamente. Para que, portanto, não se encontre como quem dorme, será necessário que a continuação do seu inteligir seja alcançada através de algum outro inteligível. Ora, pelo fato de que este algum outro tenha que ser alcançado, não sendo possuído pela sua própria natureza, provavelmente isto terá que ser feito com trabalho, assim como vemos acontecer nos homens, eles têm que trabalhar para que operem continuamente. Aristóteles diz provavelmente porque não é uma conclusão necessária, porque a aquisição de algo por outro e sua continuação somente são necessariamente trabalhosas quando em algo forem contra a natureza. Um exemplo disto é a continuidade do movimento do céu, que depende de algo extrínseco, e no entanto o movimento do céu não se dá com trabalho. 5. Que a substância primeira intelige a si mesmo. Já foi mostrado que a nobreza do inteligir depende da nobreza do inteligível. O inteligido é, portanto, mais digno do que o inteligir. Como também já foi mostrado que a substância primeira é o seu próprio inteligir, seguir-se-á que se a substância primeira inteligir algo diferente de si mesmo, este algo será mais nobre do que a substância primeira. Ora, como a substância primeira é nobilíssima, isto é, a mais nobre de todas, daqui se conclui que será necessário que ela intelija a si mesmo, e que nela o intelecto e o inteligido sejam o mesmo. 6. Se a argumentação precedente significa que todas as coisas são desconhecidas por Deus. O filósofo pretendeu mostrar que Deus não intelige nada mais que não a si mesmo, na medida em que o inteligido é a perfeição do inteligente e do inteligir. Fica claro, portanto, que nada mais pode assim ser inteligido por Deus, de tal maneira que seja a perfeição de seu intelecto. Não por isso, entretanto, se segue que todas as demais coisas sejam por ele ignoradas, porque, inteligindo a si, intelige a todas as demais coisas. O que pode ficar patente como segue. Como Deus é o seu próprio inteligir, o qual é digníssimo e potentíssimo, será necessário que o seu inteligir seja perfeitíssimo. Perfeitamente, portanto, inteligirá a si mesmo. Ora, quanto mais perfeitamente algum princípio é inteligido, tanto mais será inteligido nele o seu efeito, porque as coisas que são provenientes dos princípios estão contidas na virtude daqueles princípios. Como, portanto, do primeiro princípio, que é Deus, depende o céu e toda a natureza, conforme está dito, fica patente que Deus, conhecendo a si mesmo, todas as coisas conhece. E nem a vileza de alguma coisa assim inteligida retira a dignidade do inteligente. Porque o inteligir em ato alguma coisa indigníssima não é para se evitar, a não ser na medida em que o intelecto nela se demora, e na medida em que, por aquele ato pelo qual intelige, se afasta de inteligíveis mais dignos. Se,
Portanto, inteligindo algo digníssimo também se intelige coisas mais vis, a vileza destas coisas inteligidas não retira a nobreza da inteligência. V. A substância primeira como bem apetecível. Índice 1. A substância primeira como bem apetecível. 2. Como as partes do universo se encontram para com a ordem proveniente do primeiro princípio. V. A substância primeira como bem apetecível. 1. A substância primeira como bem apetecível. O bem, segundo que seja o fim de algo, pode ser de duas maneiras. Existe o fim extrínseco àquilo que está para o fim, assim como se dissermos que um lugar é o fim daquilo que é movido em direção àquele lugar. Existe o fim intrínseco, assim como a forma é o fim da geração e da alteração, e a forma já alcançada é um certo bem intrínseco àquilo de quem é forma. Neste segundo sentido, a forma de algum todo que é uno por uma certa ordenação de partes, que é a ordem do mesmo, é o seu bem. Tendo isto que foi dito em vista, Aristóteles pergunta se a natureza de todo o universo tem um fim e bem próprio como algo separado de si, ou tem o seu bem na ordenação de suas partes, pelo modo segundo o qual o bem de alguma coisa natural é a sua forma. A solução desta questão é conforme se segue. O universo tem ambos os modos de bem e fim. Existe um bem separado, que é o primeiro movente, do qual depende o céu e toda a natureza, assim como de um fim e bem apetecível, conforme já mostrado. E porque é necessário que todas as coisas das quais existe um fim, se ordenem àquele fim, é necessário que alguma ordem seja encontrada nas partes do universo. Desta maneira, o universo apresenta o bem separado e o bem da ordem. É assim que nós vemos nos exércitos. O bem do exército está na própria ordem do exército, e no comandante que presida ao exército. Porém, o bem do exército está mais no comandante do que na ordem. De fato, a ordem do exército existe para alcançar o bem do comandante, que é a vontade do comandante de conseguir a vitória, não acontecendo o contrário, isto é, que o bem do comandante seja por causa do bem da ordem. E porque a razão das coisas que se ordenam a um fim é tomada deste fim, por isso é necessário que não somente a ordem do exército seja por causa do comandante, mas também a ordem do exército provenha do comandante, sendo por causa dele. Assim também o bem separado, que é primeiro movente, é bem melhor do que o bem da ordem que existe no universo. De fato, toda a ordem do universo existe por causa do primeiro movente, de tal maneira que se exprime na ordenação do universo aquilo que está no intelecto e na vontade do primeiro movente. E assim, é necessário que do primeiro movente provenha toda a ordenação do universo. 2. Como as partes do universo se encontram para com a ordem proveniente do primeiro princípio. Todas as coisas que existem no universo são ordenadas de algum modo, mas nem todas elas se ordenam de modo semelhante. Todavia, ainda que não se ordenem do mesmo modo, não se encontram de tal maneira que nada tenha a ver com a outra, existindo alguma afinidade e ordenação de uns para com outros. E que todas as coisas se ordenam entre si fica manifesto pelo fato de que todas simultaneamente se ordenam para um único fim. Podemos manifestar através de um exemplo como todas as coisas que existem no universo não são ordenadas de modo semelhante. Em qualquer casa ou família ordenada são encontrados diversos graus, assim como abaixo do pai de família, há o primeiro grau dos filhos, outro grau dos servos, um terceiro grau dos animais que servem na casa, como os cachorros e outros mais. Estes graus se encontram de diversas maneiras à ordem da casa que é imposta pelo pai da família governador da casa. Aos filhos não lhes é permitido que façam algo casualmente e sem ordem, sendo que todas ou a maioria das coisas que eles fazem é ordenada. O mesmo não ocorre com os servos e os animais, porque pouco participam da ordem comum. Assim, muito do que é encontrado neles são coisas que acontecem por acaso. E isto por causa da pouca afinidade que tem com o reitor da casa, que estabelece o bem comum da casa. Assim como a ordem é imposta na família pela lei e pelos preceitos do pai de família, os quais são princípios de execução das coisas que pertencem à ordem da casa, assim a natureza nas coisas naturais é princípio de execução das coisas que pertencem à ordem do universo. Assim como quem está na casa,
pelos preceitos do pai de família é inclinado a algo, assim as coisas naturais também o são pela natureza própria. E a natureza de cada coisa é uma inclinação colocada nela pelo primeiro movente que a ordena para o devido fim. Daqui fica patente que as coisas naturais agem por causa de um fim, ainda que não conheçam este fim, porque recebem do primeiro inteligente a inclinação para este fim. Todavia, as coisas do universo não se encontram todas ordenadas de modo semelhante para este fim. Existe algo comum a todas, porque é necessário que todas tenham operações discretas e próprias e que segundo a sua substância se ordem mutuamente. Quanto a isto, nada está privado de ordem. Mas existem algumas coisas que não têm somente isto, sendo tais que estão ordenadas ao bem comum do todo. Este é o caso das coisas nas quais nada existe além da natureza nem por acaso, tudo se procedendo segundo a devida ordem. Ficou já mostrado que qualquer coisa natural se ordena ao bem comum segundo sua ação natural. Desta maneira, as coisas que nunca faltam para com sua ação natural devida têm toda a sua comunicação ao todo. Aquelas que às vezes faltam para com sua ação devida e natural, não têm toda a sua comunicação ao todo, assim como os corpos inferiores. Resumindo, a ordem requer duas coisas, a ordenação das coisas distintas, e a comunicação dos distintos ao todo. Quanto à primeira, a ordem existe em todas as coisas sem falta. Quanto à segunda, a ordem existe de maneira completa naquelas coisas que são supremas e próximas ao primeiro princípio, como as substâncias separadas e os corpos celestes, nos quais nada ocorre casualmente e além da natureza. Em outras coisas, esta ordem existe de maneira deficiente, como nos corpos, nos quais muitas vezes ocorrem algumas coisas por acaso e além da natureza, isto se devendo ao seu afastamento do primeiro princípio, o qual sempre se encontra do mesmo modo. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura, para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível se inscreva no canal e compartilhe.